Eu quero sua atenção agora e eu quero pedir que você participe comigo aqui dos próximos minutos para você dar sua opinião. Sua opinião. Eu vou trazer os fatos e depois eu vou comentar. Nós temos 2 vídeos para a gente executar. E eu vou trazer os fatos e depois eu vou comentar. Agradecendo a meu amigo Lázaro Rios, que está lá em Camaçari, disse assim: eu gosto muito do conteúdo desse programa. Continue, amigo, livre e comprometido com os princípios legais, morais, honestos. Deus abençoe. Obrigado, Lazinho. Você é o cara em Camaçari aí. Você podia participar com a gente, né, Lazinho? Podia trazer umas notícias aí de Camaçari. Você que sabe de tudo que acontece em Camaçari, você sabe que eu tô ligado. Você podia participar com a gente aqui ao vivo, né? Olha, deixa eu trazer então essa informação. Presta atenção nisso agora. Se tem uma coisa importante que a gente vai falar hoje, é isso agora. Eu vou falar do projeto do vereador Sapucaia, que está propôs ontem, na sessão, a regulamentação dos paredões. Eu vou fazer o seguinte: eu vou trazer os fatos e depois eu vou emitir a minha opinião e você também vai poder participar da enquete que vai entrar daqui a pouquinho aí no YouTube, tá certo? Então, primeiro vamos ver qual é a proposta do vereador que foi feita ao vivo ontem na sessão na Câmara de Vereadores. Vamos lá. Meus amigos, hoje apresentei nessa Casa Legislativa, vereador Juca e todos que se fazem aqui presente, um projeto para regulamentar as atividades dos paredões na cidade de Lauro de Freitas. Por que Sapucaia? Porque tudo aquilo que não é regulamentado vira bagunça. E tem que haver uma regulamentação para que esses pais de famílias possam ter o direito, ter o seu horário, ter o seu momento para tocar e fazer aquilo que eles gostam. Entendemos também que não podemos permitir bagunças onde vai tirar o direito da mãe e do pai de família. Já que existe clandestinamente, por que não regulamentar? Eu tenho acompanhado algumas cidades pelo Brasil que têm regulamentado essas atividades, porque através da regulamentação o poder público vai poder cobrar deles que eles com aquilo que foi acordado. Então, eu peço aqui, estou aqui fazendo esse vídeo, divulgando, para que esse vídeo chegue a esses pais de famílias que têm seus paredões e que chegue também àqueles que vivem querendo fazer bagunça. A gente não vai proibir ninguém de tocar. Agora tem que respeitar o direito da mãe, do pai de família na cidade de Lauro de Freitas. E algumas cidades já vêm regulamentando. Eu acho justo que a cidade de Lauro de Freitas também regulamente. E quero aqui pedir o apoio de todos vocês que têm paredões e que quer realmente ser regulamentado para que a gente possa fazer a coisa certa e não tire o direito dos cidadãos lauro-freitenses. Eu sei que voltou, é porque eu estou perplexo mesmo. O pessoal está aqui fazendo sinal, voltou, eu sei, é porque eu tô sem acreditar. Mas vou trazer agora a fala do vereador Decinho, que falou logo na sequência. E aí você vai entender qual é a justificativa que o vereador apresentou, o Decinho, que é a justificativa de muitos dos outros edis, porque a gente não vai botar o vídeo de todos, sobre por que ele apoia esse projeto. Bota aí o vídeo de Decinho. Eu quero subscrever, esse projeto. Júnior? Uns gostam de bola, outros gostam de surfar, uns gostam de cavalo, de rato de praia, e eu gosto de som. Não vivo do som, mas gosto do som. Como eu tenho trio, tenho paredão, Júnior tem trio, Adriano tem paredão. Sim, negão, que aprove esse projeto agora de uma forma ordeira, decibéis, tudo bonitinho, direitinho. Aí eu parabenizo ao vereador Fábio, em ele dar um palpite, uma sugestão de todas as tocadas ter um alvará liberado pela prefeitura, porque o paredão hoje é desrespeitado por motivo de músicas, músicas de baixo calão, e a polícia acaba não respeitando. A gente, como
vereadores, a Casa Legislativa do município, a gente vai regulamentar esse povo do paredão para poder, né, curtir o som de uma forma ordeira, curtir, ter mais respeito, mas de uma forma legal. Parabéns, e eu quero subscrever esse projeto. É inacreditável esse argumento. Inacreditável. Aí agora eu quero dar minha opinião, mas eu não vou dar minha opinião à toa, não. Eu vou fundamentar, como sempre faço. Primeira coisa, vamos de lá de trás. A Câmara precisa conversar mais. Porque existe um projeto de setembro desse ano. Vou pedir até para a produção colocar aí. Tem um projeto de setembro desse ano, se eu não me engano é o projeto 078. Eu não gravei, mas está aqui. Projeto de lei número 78 de 2025. Sabe sobre o que esse projeto diz? Dispõe sobre a proibição de realização de eventos com utilização de paredões em vias públicas em todo o território do município de Lauro de Freitas e da outra providência. Está aí na tela. É um projeto de autoria do vereador Tenóbio. Pode deixar assim. Daqui a pouco a gente vai disponibilizar no site, as pessoas, se quiserem ver, vão baixar lá. Mas está aí, ó, projeto número 78 de 2025. Então, primeira coisa. Em setembro do ano passado, a Câmara de Vereadores propôs, através do vereador Tenóbio, na época, proibir os paredões em lugar público. Como é? Agora, o vereador quer regulamentar Sapucaia. Então, já mostra aí uma primeira falta de comunicação. Ou, intencionalmente, não deram atenção ao projeto do vereador Tenóbio lá em setembro. Está lá e ninguém deu atenção. Pronto, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que eu queria entender qual é o princípio. Porque assim, ó, o que é o paredão? O paredão é um conjunto de caixas de som montadas juntas, uma em cima da outra, com o objetivo de fazer um som alto que substitua ou seja equivalente, por exemplo, a uma PA de som de um palco. Não é isso um paredão? Você conhece algum paredão pequeno? Você conhece algum paredão com caixa de som que não tem volume, que fale baixo? Senão seria paredinho, né? O nome já diz, se é paredão, é porque ele é uma parede de som e tem um objetivo simples, que é de fazer o som que vai ser divulgado nela ser ouvido pelo maior número de pessoas possível. Para isso, vereador, já existe lei. Nós temos uma lei de combate, inclusive, da poluição sonora, que diz o volume de decibéis que pode ser usado em área pública e em área privada. É só seguir a lei. Porque a pergunta que eu quero é o seguinte, tecnicamente eu quero entender, queria saber a justificativa. Vamos pensar que o cara pegou o paredão, certo? Montou lá o paredão. Só em ligar aquele conjunto de caixas, só em ligar e colocar qualquer música, provavelmente ele vai superar o limite de decibéis. Só em ligar. O que é regulamentar? É definir um número de decibéis máximo, como o vereador Decinho falou. Essa definição já existe, já tem lei. Pode voltar a tela aqui para mim. A decisão já existe, é só cumprir a lei. Uma outra coisa, eu vi o vereador falando que é para atender os pais de família que tem paredão. Aí agora... todo mundo que tem paredão é porque toca música que não deve tocar, inclusive desrespeitando a lei, porque tem lei também para músicas que fazem a mulher ser desrespeitada, que depreciam a mulher e tal. Tem lei para isso, em eventos públicos. Todo paredão tem um conteúdo inapropriado para criança, todo paredão tem uma música que é ruim de ouvir, todo paredão desrespeita as pessoas no conteúdo, não. Não é todo. Mas pelo menos 99%, não é não? Uns 95%? Eu nunca vi um paredão gospel. Eu nunca vi um paredão infantil. Eu nunca vi um paredão de festa que não seja desse tipo de música. Eu não vi, nunca vi. Se tiver alguém aí que pense o contrário, é livre. Inclusive a enquete já está no ar. Pode botar a enquete aí para o pessoal votar. Você é a favor ou contra a regulamentação do paredão? Então, observe, vereador, que com todo o respeito e carinho que tenho ao senhor,
e o senhor sabe que tem, é verdadeiro. Esse pedido eu acho que foi inoportuno. Primeiro, porque já existe lei que regulamenta o som, o volume na cidade. Não precisa de uma nova lei. Segundo, como é que na prática vai regulamentar o paredão? Vai mandar ele baixar o volume e vai deixar de ser paredão, se baixar o volume. Ah, não, vai colocar um volume permitido na área fechada. Na área fechada já existe lei. Se for botar o paredão na área pública baixando o volume, então bota só uma caixa de som, não precisa paredão. Se o paredão é justamente para extrapolar o som, se o paredão é justamente para ser ouvido alto, como é que vai regulamentar? Agora, tem uma coisa que foi falada pelo vereador Fábio que é importante. É a inclusão da necessidade na hora de solicitar um alvará de evento. Aí eu gostei. Por quê? Você vai fazer um evento, eu quero fazer um evento em tal rua, vou fazer lá um negócio do Dia das Crianças, seja lá o que for, uma situação, eu vou fazer um evento, eu quero botar um paredão. Hoje, não está claro no pedido do alvará isso precisa estar. Na hora de solicitar o alvará, precisa liberar, pedir o alvará informando que é um paredão. Aí eu sou a favor. Eu sou a favor, inclusive, de cadastrar os paredões, para saber quem são os donos, para na hora que um deles infringir a lei, saber a quem procurar. Aí eu sou a favor. Agora, regulamentar paredão. E eu estou curioso para saber como é que vai fazer. E outra coisa, é a matéria que está, inclusive, no dnadenoticias.com.br, que a gente chamou lá de Fogo Amigo. Por quê? Se fosse fazer uma pesquisa direitinho, 1 ano e pouco atrás, havia um projeto de poluição sonora que definia os níveis... Eu estou traduzindo aqui para a linguagem do povo entender. Um projeto que definia os níveis de decibéis. 1 ano e pouco atrás. Um pouco mais, um pouco menos. Aí o que aconteceu? Foi enviado para a Câmara um projeto pedindo para flexibilizar isso. E o que era flexibilizar? A proposta era aumentar um pouco os decibéis, deixar mais flexível, né? Essa era a ideia. E esse projeto ele foi aprovado, houve a flexibilização, e ele só não foi aprovado por unanimidade porque ele teve um voto contra. Você imagina de quem foi o voto contra? Imagina de quem foi o voto contra o Osama Bin Laden? Você sabe quem foi que votou contra a flexibilização do aumento do limite de som na cidade de Lauro de Freitas? Só um voto contra. Sabe quem foi? A então vereadora Débora Regis. Aí eu pergunto, como é que o vereador base da oposição joga isso no colo da prefeita? Porque assim, ela agora é prefeita. Se ela sancionar esse projeto, se passar e ela disser, ok, vamos liberar de algum jeito o paredão na rua, ela vai ser contrária ao voto que ela deu 1 ano e meio atrás, como quando era vereadora. E aí é fogo amigo. Eu volto a dizer, não acho que essa tenha sido a intenção do vereador. Ele não é um cara de fogo amigo. Mas acabou sendo. Na ânsia de aprovar um projeto que não interessa na boa parte das pessoas, porque o argumento de que não, porque os trabalhadores do paredão, que os pais de família do paredão... O pessoal do paredão se organiza aí, cria o sindicato dos donos de paredão e começa a lutar por essas coisas. Agora, a fala do vereador Decinho, que eu também tenho muito respeito e gosto muito, né? Que carinhosamente o pessoal chama de Dedé, e ele sabe do carinho, e eu sei que ele tem carinho por mim também, sei que é recíproco. A fala dele também foi uma fala ruim, porque deu a entender, para quem estava assistindo, que os vereadores estão legislando em causa própria. Não, eu quero porque eu tenho som, porque o outro tem trio, porque o outro tem paredão, porque o outro tem paredão, então vamos votar isso aqui. Foi isso que pareceu. Eu não sei se quem está assistindo teve a mesma sensação. Olha o que o Eduardo está dizendo aqui, ó, no comentário. Vim aqui deixar meu ponto de vista sobre o projeto do paredão. Eles estão legislando em causa própria, como o próprio Wellington reclamando quando foram proibir o paredão dele. Aqui, ó. O povo falando, não sou eu. A enquete está no ar? Põe a enquete aí. Então, assim, você pode participar aí, ó, da enquete, votar se você é a favor ou contra o paredão. O projeto do paredão.
E volto a dizer, não é nada pessoal contra nenhum vereador. Mas eu não posso achar normal, na mesma audiência, na mesma sessão, onde estava tendo a polêmica da votação do IPTU, gente se manifestando lá, inclusive teve até discussão de vereador com o pessoal que estava na plateia. Pau quebrou, inclusive, com alguns, assim, não literalmente, mas teve uma discussão lá. Aí, no meio desse fogo cruzado, o vereador traz uma pauta dessa que vai, assim, minha opinião é que vai jogar ele contra a opinião pública. Você concorda? Eu acho que a opinião pública vai se chatear com essa pauta. Faltou discutir um pouco mais, faltou conversar um pouco mais. Porque até na apresentação da proposta ele não diz como é que vai regulamentar. Porque regulamentar... Qual é o crime que o paredão comete hoje? O crime que o paredão comete é extrapolar o limite de som que a lei disse. Não é isso? Porque o paredão em si não é crime, mas se ele lá estiver lá desligado, não é crime. Mas se ele extrapolar o limite do som, ele comete um crime. Qual é o único jeito de cumprir a lei? É não extrapolar o limite do som. Para o paredão não extrapolar o limite do som, ele precisa deixar de ser paredão. Rapaz, 2 e 2 vão ser 4 sempre. O certo seria fazer uma consulta pública, vereador. O certo é chegar assim, ó, vamos fazer uma consulta pública? Se o senhor chegasse ontem e dissesse assim, ó, chegou aqui em mim uma demanda dos donos de paredão que eles querem regulamentar, eles querem achar um meio termo, eles querem, estão dispostos a até baixar o volume, ou mudar o equipamento, ou então a gente alterar a lei para, no momento específico que o paredão tiver num evento, ser permitido um volume maior, qualquer coisa nesse sentido. Aí você traz a discussão, as pessoas, faz uma audiência pública, faz 2 audiências públicas, 3, faz nos bairros, vai para a comunidade, faça uma audiência pública nos bairros e lá propõe essa audiência pública, vereador, dizendo assim, ó, eu quero ouvir vocês se vocês querem regulamentar paredão ou se vocês querem proibir. Faça essa pergunta na comunidade. Faça essa pergunta. Se trouxer isso para uma audiência pública e nessas audiências as pessoas disserem não, nós queremos discutir esse assunto, queremos que regulamente, aí só leva para a Câmara. Não parece óbvio? E eu não estou falando isso para criticar o vereador, não. Eu estou falando para ajudar. Porque sei que ele é extremamente bem intencionado. Tem feito um grande trabalho em Vida Nova, tem feito um grande trabalho com a associação que ele tem lá em Vida Nova, e todo mundo reconhece isso. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. E sei que ele não vai se chatear. Eu sei que depois, quando eu estiver com ele, ele vai me encontrar e vai dizer, meu amigo, obrigado, porque você alertou sobre uma situação importante, nós vamos rever, mas eu não concordo com isso, a minha intenção foi essa, eu tenho certeza que essa vai ser a postura dele. Porque eu conheço e sei que ele tem essa postura normalmente. Mas eu não podia deixar de trazer aqui, porque é uma outra causa, que é a causa da poluição sonora, que essa sim é da maioria da população. A maioria da população não suporta mais som alto, domingo, sexta, de noite. Pega os dados da poluição sonora. Vereador, eu vou dar uma dica. Vá lá no Instagram da poluição sonora, chega de poluição sonora. Pronto, vá no Instagram, chega de poluição sonora. Inclusive, se não foi publicado agora recente, tem um recente, que é o estudo sobre as áreas. Para o senhor saber quais são as áreas de Lauro de Freitas que tem mais crime de poluição sonora, que horário, por dia. Para o senhor entender que sexta de noite é um caos, que domingo é um caos, que sábado é um caos, que a pessoa que quer descansar não consegue. Que hoje a lei que já existe já não é respeitada por esses operadores de paredão que o senhor definiu como pais de família. É isso que acontece na prática. É só o que eu acho. É só o que eu acho. Daqui a pouquinho eu vou falar do centro de convenções, viu, que saiu, graças a Deus, a licitação. Daqui a pouco eu vou falar. Fique atento. Então eu queria pontuar essa questão do centro de convenções, do centro de convenções não, do projeto do paredão. Volto a dizer, não tenho absolutamente nada de pessoal contra nem o vereador que propôs, nem os que querem subscrever.
Então, inclusive, vários vereadores, se você for lá na sessão, lá você vai ver. 3 ou 4 falaram na sequência apoiando. Inclusive alguns que eu nem imaginei que ia apoiar. Porque qual é a leitura geral deles lá? Não, se a gente regulamentar... Olha o que o vereador falou. Se é proibido, a gente regulamenta e resolve. Então eu quero ver na semana que vem o projeto na Câmara para regulamentar a venda de droga, e maconha e cocaína. Porque é proibido. Então, se regulamentar, resolve? O senhor está agora também a favor da legalização das drogas? Porque o princípio é o mesmo. Se o princípio é, se está irregular, a gente regulamenta, fica bom, então vamos regulamentar tudo. Não faz sentido para você? Entendeu? Então, assim, não é... Eu acho que a discussão do paredão, vereador, não é regulamentar. A discussão do paredão é fazer cumprir a lei que já existe. Essa é a questão. O pessoal está comentando aqui, perfeito suas colocações, não tem mais relevância. Obrigado aí, a Sandra Grito está trazendo. Um outro perfil aqui que não está identificado diz assim, devemos nos atentar não só à poluição sonora, temos questões de segurança. O ambiente de paredão, o local onde pessoas vendem droga, menores ingerindo bebida alcoólica, apologia ao crime e tudo mais. Isso é verdade. A maioria dos lugares é assim. Eu não estou dizendo com isso que todo mundo que tem paredão é criminoso, é ruim. Eu conheço pessoas até que têm paredão e usam para folia. Usam no carnaval, usam nas festas, usam em aniversário, às vezes. Qual é o grande problema? Não é o paredão. É o paredão desrespeitar a lei que já existe de poluição sonora. É só isso. E aí, esse para mim é o grande conflito. Porque quando o vereador propõe regulamentar, só existe um jeito de regulamentar para o paredão funcionar. É se ele operar num volume que respeite a lei. E se ele operar num volume que respeite a lei, ele não é mais paredão. É só essa a questão. Se o vereador ou os vereadores apresentarem um jeito do paredão ser mais silencioso e não deixar de ser paredão, aí eu apoio. Aí eu apoio. É só isso que eu queria dizer. Assunto tá posto aí, você que tá sofrendo com isso aí, participe da enquete. A enquete não apareceu aqui para mim não, viu? A enquete não apareceu para mim aqui no YouTube não, viu? Não sei por quê. Não devia aparecer no cantinho, né? Não apareceu para mim não. Mas assim, os votos, quanto percentual a favor e contra? Tá aparecendo pra galera em casa isso aí? Pronto. Você vê aí, Jorginho? Eu não vejo aqui não. 100% dos votos contra. Pronto, aí, vereador. Pronto. Já ajudamos o senhor. 100% dos votos contra. Pronto. Vou sair e entrar de novo aqui para ver. 100% contra. E sabe por que essas pessoas são contra? Porque não foi dada a elas a informação. A gente está trazendo aqui a informação e com a informação colocada, está todo mundo contra. Se esses vereadores têm paredão, temos que prestar atenção nos vereadores que estão sendo eleitos. Pronto, aí é outra questão. O Eduardo já trouxe aqui outra questão. Porque assim, a fala do vereador foi ruim. Porque ele acabou listando os vereadores que têm paredão, ficou sendo ruim. Mas, enfim, eu acho que a situação está colocada, né? Eu acho que, volto a dizer, tenho muito respeito pelo vereador Sapucaia, pelo trabalho dele, mas acho que foi infeliz em 2 momentos. Primeiro, em trazer uma pauta que não interessa, não é de uma pauta de discussão da cidade. Hoje a cidade não discute regulamentar, a cidade discute até acabar. A cidade discute é que o paredão conviva com a lei que já existe. Porque o que o vereador está propondo, no fundo, é um privilégio para quem tem paredão. Porque se a lei já existe, é só ele colocar no volume de decibéis que pode. E outra coisa, não é permitido ao vereador propor um projeto sem dizer de onde virá o recurso para executá-lo. Certo? E o que o vereador fez foi trazer um projeto que pode provavelmente trazer despesas para o executivo. Porque para fiscalizar poluição sonora só pode ser feito de um jeito, com um equipamento chamado decibelímetro. Então a prefeitura vai ter que comprar decibelímetro, vai ter que montar a equipe de fiscalização, vai ter que ter uma equipe dessa em cada bairro, porque o problema dos paredões hoje é em todos os bairros. E de onde vai vir o dinheiro para fazer isso? Ainda tem isso. O pessoal está dizendo aqui, colocando de forma ampla o que caracteriza um paredão em termos de equipamento e volume de som.
É um sistema de som de altíssima potência composto por várias caixas acústicas. Eu comecei falando isso aqui, Sandra. Foi a minha primeira fala. É o que é paredão? É uma parede grande de som. Então, vou dar uma sugestão aqui. Se quer usar, substitua o paredão por uma caixinha JBL, daquelas do Bluetooth. E olha que tem caixinha daquela que supera o volume de decibéis, viu? Tem caixinha daquela que supera o volume de decibéis. Então, ela colocou aqui, ó, geralmente instalada nas carrocerias, nas picapes, projetado para emitir som de volume extremamente elevado. Então, como vocês vão dizer que isso não vão contra a legislação vigente? É o povo falando, sou eu não. Resumindo esse cenário todo, o poste sempre mija no cachorro. Pronto. É o que eu não sei dizer o nome, porque é um perfil Your Name 3061, não sei quem é, mas está dizendo aqui, o poste mija no cachorro. E olha que o que mais me preocupa é que, para embasar o discurso, ele começa dizendo que está preocupado com os pais de família que vivem do paredão. A conversa começou assim, no depoimento, no discurso do vereador. Imagine aí. Rapaz, quando a gente pensa que já viu de tudo. Se o vereador quiser falar, o espaço está aberto. Ele já foi convidado para vir aqui. E eu tenho certeza que quando ele vier, ele vai colocar qual é a intenção dele, que talvez a intenção dele nem tenha sido essa. Mas isso é o que foi para fora, para o ar. É isso que está colocado. Está lá na sessão, a gente colocou o trecho aqui, mas está lá, você pode acompanhar. Então, eu acho o seguinte. Proposta, vereador, de ação. Propõe uma audiência pública nas comunidades, pelo menos em 5 bairros. Itinga, Portão, Centro, Vilas e Pitanga. Pronto, 5 bairros. Faz uma audiência pública em cada bairro desse e convoca a comunidade com o tema seguinte: você é a favor de regulamentar o paredão? Pronto. E chama. Se nessas audiências a sinalização for sim, queremos discutir, pode ser. Agora, se a sinalização for não, esqueça o assunto. Não é assim? Não é ouvir o povo? O vereador não é o representante do povo? Essa é a minha sugestão. Outra sugestão. Existe uma lei de poluição sonora. Faça uma cópia da lei e mande entregar a todos os donos de paredão, para eles saberem a hora que pode, a hora que não pode, para eles saberem o volume que pode, o volume... Porque assim, ó, regulamentar, a proposta do senhor é punir aquele que não respeitar, porque a regulamentação ela só serve para ser respeitada. Se o cara não está disposto a cumprir a lei que já existe, não há nada que indica que ele vai cumprir uma nova lei. Nada. Simples assim. Essa é a minha opinião, viu? E a opinião está colocada. Só para não deixar batido, vou ler aqui o comentário do Hendrick Aquino, aqui no YouTube. Parabéns mais uma vez, sobrinho. A poluição sonora é um crime ambiental e o poder público precisa estar garantindo o cumprimento da lei. Lamentável assistirmos vereadores defendendo o contrário. Pronto. Para mim, essa fala é a melhor. Sabe por quê? Porque Hendrick é uma autoridade quando se fala em poluição sonora. Pronto. Ele é o cara que está à frente junto com outras pessoas, não está sozinho, ele não faz o trabalho sozinho, mas ele é uma das referências do movimento Chega de Poluição Sonora, ele tem os números, ele tem os dados. Quem pode falar disso é Hendrick. Até mais do que eu. Então, quando o Hendrick vem aqui e endossa o que a gente está falando, para mim é a certeza de que a gente está no caminho certo, de que a gente falou o que tinha que ser dito. Obrigado, Hendrick, pelo seu comentário. Porque só faz a gente acreditar que a linha que a gente adotou aqui é a linha correta. Porque se você está embasando com a autoridade que você tem sobre poluição sonora, eu me sinto contemplado. Então, muito obrigado, viu? Pela sua participação.